start aqui. Bom, primeiro, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo ouvindo bem? Beleza. Boa noite. Vitória tá levantando a mão, pelo menos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai basicamente fazer uma leitura para que a gente consiga se situar. Como eu disse, a gente vai tentar fazer isso de uma forma cronológica, para que eu consiga apresentar para vocês uma ordem cronológica a história de Jesus Cristo. Então, beleza. Ontem, eu tô falando um pouquinho baixo, porque a Lara tá dormindo aqui no quarto do lado, tá? Mas se estiver muito baixo, vocês me avisam. A gente falou sobre o anúncio do nascimento de Jesus Cristo e o nascimento de João Batista. A gente viu o nascimento de João Batista, só que Jesus nasce 3 meses depois, beleza? Então tá. Depois, no nascimento de João Batista, é reportado de duas formas. Primeiro, Mateus fala sobre isso e Lucas também falam sobre isso. Só que por pontos de vista diferentes. Tá todo mundo vendo aqui a minha Bíblia, Mateus capítulo 1? Certo? Então, beleza. Aqui, Mateus, ele vai descrever a genealogia de Jesus Cristo, tá? Alguém sabe por que Jesus é chamado de filho de Davi? É descendente de Davi. Exatamente, ele é descendente de Davi. Só que aí eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que talvez não bata. Ou pelo menos vai deixar vocês um pouquinho bugados. Então vamos lá. A genealogia, eu não vou falar toda, mas a genealogia de Jesus Cristo, narrada por Mateus, ela segue aqui, ó, ela começa com Abraão, certo? Aí vai passar Isaac, Jacó, Judá, quem mais aqui? Pérez, aí vai passando, vai descendo, passa por Arão e tudo mais, até chegar no rei Davi, beleza? Até o rei Davi tem alguns nomes que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, o dessa mulher aqui, ó, tá? Tamar, porque Tamar, ela tem tem um filho chamado Pérez com Judá. Ela é a mãe de Pérez e ela teve um filho junto com Judá, ok? Aí vem aquele negócio que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque Jesus é descendente de Judá, ok? Tá. Tamar, ela era meio que não, ela era realmente ela nora de Judá. Judá tinha dado ela para casar com o filho, só que aí acontece um monte de enrosco, morre um, morre dois, Judá fica com medo de perder o terceiro, ele acha que a culpa é de Tamar, engana Tamar, aí Tamar dá uma enrolada nele e acaba tendo um filho junto com ele. Mesmo assim, mesmo com a fé dela, e aí tem um sentido espiritual, um outro dia eu explico isso para vocês, mas ela demonstra muita fé e confiança no que Deus e na promessa que Deus e que Judá tinham feito para ela. Então, não é por acaso que o nome dela aparece aqui. Ela é uma das poucas mulheres que aparecem. Eu vou mostrar para vocês mais algumas. Mas ela é uma das poucas mulheres que aparece justamente por causa de um ato de fé, de um ato de coragem, de posicionamento. Se vocês quiserem estudar a história dessa mulher também, é muito legal. Aí tem uma outra mulher também, que é essa daqui, ó, Raabe. Raabe tem um filho junto com esse cara aqui, Salmão, e o nome do filho é Boaz. Boaz, ele casa com aquela mulher chamada Ruth, tem lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Boaz casa com Ruth, vai gerar um filho chamado Obed, que vai gerar um filho chamado Jessé, e esse Jessé é o pai de Davi, é o pai do rei Davi. Por que Raabe é tão importante? Porque Raabe nem sequer era de Israel. Ela era uma mulher que morava em Jericó. Aí, quando ela fica sabendo que está vindo um povo, que tem um Deus forte, que está vencendo batalhas e um monte de coisa, ela abre e dá um jeito do exército entrar em Jericó, os espiões entrar em Jericó, para que Jericó possa ser vencida e ela possa viver lá dentro. Ela entrega a vida dela ao Deus de Israel, e ela era uma prostituta, ela literalmente uma mulher
de programa. E abandona. Quando Israel vence Jericó e toma a terra para si, ela abandona as práticas e começa a viver uma vida segundo os costumes de Israel e se casa com esse homem chamado Salmão. Aí, beleza. Só que, beleza, a gente tem 2 bons exemplos aqui. 3, na verdade. Ruth também era um bom exemplo. Mas vamos 2 grandes exemplos aqui, que é Tamar e Raabe. E a gente acaba tendo um exemplo ruim. Que olha aqui, vai falar sobre o rei Davi, tá? Jessé gerou Davi, que gerou Salomão, cujo mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Aqui tá falando de... Como é que era o nome da mulher, gente? Alguém lembra o nome da mulher, da mãe de Salomão? Não era Betseba? Era Betseba? É Betseba, né? Acho que era Betseba, isso. Betseba, isso. Betseba, ela foi um exemplo ruim, por quê? Porque a circunstância em que ela gera esse filho, que ela casa com Davi, foi uma circunstância pecaminosa. Ela se torna mulher de Davi após um pecado. Não só o pecado do adultério, e Salomão não é o filho do adultério, tá? O filho do adultério morre. Mas ela se torna mulher de Davi após o adultério. Aí, depois que esse filho morre, passa-se um tempo, ela tem um filho chamado Salomão, que é o rei Salomão que a gente tanto conhece, tá? E o nome dela acaba nem sendo mencionado. Então, aqui a gente tem o posicionamento de 2 mulheres, Tamar e Raabe. Raabe, completamente questionável, a moral, a gente pode dizer assim, a moral dela antes de Deus era completamente questionável. Só que a moral de Betseba após conhecer Deus, porque ela era judia, acaba sendo ainda pior nos olhos de Deus. Então, para Deus não importa o seu passado, importa aquilo que você faz após conhecer Ele. E qual é o seu propósito, o seu desejo e convicção na hora de mudar sua postura para que possa viver de acordo com Ele. Ok? Beleza, aí depois de Davi vai descendo, vai passar por vários reis, todos aqui, a partir daqui, são reis de Israel, tá? Até chegar ao cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, já são descendentes dos reis, eles não assumem reinado aqui, mas são descendentes de reis, até chegar nesse cara aqui, ó, José, tá? Marido de Maria. Se Jesus é filho de Davi, por que que a descendência chega a José, que não era o pai biológico dele? Quem sabe me explicar isso? Repete, por favor. A gente sabe que Jesus era o filho de Davi, certo? É o que está escrito aqui, ó. Filho de Davi, tá bom? Só que se a gente for seguir a genealogia, a árvore genealógica de Jesus Cristo, a gente chega em José, certo? Que não era pai biológico de Jesus. Por que a gente diz, então, que ele era filho de Davi? Quem criou... Querendo ou não, quem criou... Calma, buguei. Mas quem criou Jesus foi José, uai. Tic-tac, tic-tac. Pai de coração. Tá, mas aí a gente pode chamar ele de filho de Davi porque José era o pai de criação? Calma, filho de Davi? Eu ia tentar fazer uma ligação. Eu tento fazer uma ligação com Deus, mas eu acho que não tem muito a ver. Quem sabe responder? Alguém? Sei lá, eu chuto que Davi, porque Davi era filho de Deus também? Porque Davi era filho de Mas aí Deus? seria irmão, né, de Davi, não filho de Davi. Aí seria irmão, não filho. Concordo com a Vitória. Mas eu ainda acho que é pela, tipo, como se Davi fosse tataravô, e aí eles consideram Davi como era um homem assim. Como ele era segundo o coração de Deus, também, talvez Filho de tenha a ver. criação? É. E aí, mais alguém aí quer apostar nessa resposta da Vitória? Alguém tem uma versão diferente? Então Porque tá, ele vamos era lá. de uma promessa? Oi? Porque era de uma promessa, era um ato profético, sei lá. Cabe.
Mas a resposta da Vitória tá certa. Ele era filho de José. José cria ele como filho, tá, gente? Então a gente pode considerar, sim, filho de Davi segundo a descendência de José. Ah, mas isso aí fica muito vago. Tá, então a gente segue para uma outra linhagem. Deixa eu pegar aqui para vocês, vou mostrar. E outra coisa, eu tenho uma coisa pra falar. Pode falar. José e Maria eram primos. José e Maria eram primos? Eu vi isso em algum lugar, mas eles eram parentes. Tem base para isso. Hã? A gente não tem base para isso. Tem sim, tá na Bíblia em algum lugar. Joga no Google aí, você me mostra. Ah, pera. Dá um Google aí. Tá, ó. A gente viu a linhagem segundo José, certo? Todo mundo lembra? Ok. Uhum, sim. Agora, vamos pegar a genealogia segundo outro filho. Ó, aqui ele tá chegando a José. Filho de... É isso. Sério, conforme eu pensava, tá? Aqui ela dá de um ponto de vista diferente, ó. Mas olha aqui, ó. Filho de Deus, aí Adão, Sete, Enós, e aí vai subindo, tá, gente? Até chegar lá em cima, tal. Aqui ele tá em ordem decrescente, tá? Aí só que Mateus ele começa a descrever a partir daqui, ó, de Abraão. Lucas vai muito antes. Lucas vai chegar lá em Deus, depois Adão, depois Sete, depois Enos. Ele vai subindo, tá? Aí sobe por Boaz, Piriri, Pororó. Ok, aí eu vou mostrar um negócio legal para vocês aqui. Cadê? Davi, Judá. Cadê? Aqui, não, é Davi aqui. Davi. Ó, filho de Davi. Ok? Beleza. Achei, tio. Achou? Qual que é o texto? Calma aí. A virgem era prima de primeiro grau de seu marido, José. Seu pai Não. ali no... Tá, mas esse é o texto ou é o estudo? Esse é Ah, do texto. eu joguei no Google, uai. Tá, vê se acha um texto bíblico aí para isso, tá? Ó, mas presta atenção aqui, ó, rapidinho, antes de você procurar. A gente chegou aqui até o rei Davi. Esse daqui é o rei Davi, certo? Na genealogia de Mateus, qual que é o nome que vem depois? Depois de Davi, quem foi o rei que veio depois de Davi? Salomão. Salomão, certo? Por que Lucas fala Natã? E aí ele vai seguindo por uma outra genealogia. Porque são de outros filhos, tipo, de outro galho da árvore genealógica. Assim. Exatamente. Porque é uma outra ramificação da árvore genealógica. E aí, quando ele vai chegar aqui, ó, Eli, depois ele cita José. Jesus, ele era da descendência de Davi, não só por uma árvore genealógica, mas por outra. Não é de tipo, a gente pode contestar porque José não era o pai biológico. Não, José era realmente o pai dele. Não é porque a gente fala não houve uma concepção natural que não havia a paternidade de José reconhecida. Tem uma frase que quem diz é o pastor Cláudio Duarte, e na minha opinião é muito boa, que é José era o único homem que podia orar a Deus. José era o único homem que podia orar a Deus e falar: olha, não vim aqui para falar sobre o nosso filho. Ele literalmente era isso, era o pai de Jesus Cristo. E isso de diversas formas, porque a linhagem de José, ela era completamente ligada a Davi, tá? Então, não temam na hora de vocês falarem que, ele era ou não era. Ele era, realmente ele era filho de Davi. Só que aí a gente vai para a nossa
o restante da nossa história. Beleza, a gente reconhece Jesus, sabe que Jesus foi anunciado, sabe que ele vinha da linhagem de Davi, e aí a gente começa a entrar no nascimento. Presta atenção, porque agora tem muita história, tá? No nascimento de Jesus Cristo, ó o que Lucas vai descrever. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Vocês sabem o que é isso? Não. Esse é o censo, é a contagem. É uma contagem para saber quantos judeus haviam na terra de Israel. E aí o César Augusto pede para que eles façam esse cálculo. E nesse dia, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, ou seja, muito antes, ainda no Império Sírio. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E isso aqui é importante para a gente entender por que José sai da terra da Galiléia. Lembra que a gente viu lá ontem? Quando o anjo anuncia para Maria que ela ia engravidar, onde é que ela estava? Na Galiléia. Ela era já prometida a José, então o que significa que José também morava na Galiléia. Como que, então, Maria vai ter um filho em Belém, que é completamente distante, muito distante? É por causa desse decreto aqui, ó. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E José também saiu da Galiléia, na cidade de Nazaré, que era onde ele morava, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, porque ele era descendente de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Ok? Então, ele tinha que ir até a cidade dele para se alistar. Era uma espécie de alistamento do governo. Tá? Maria estava grávida. Ele podia ter deixado? Podia. Só que ia correr o risco do filho dele nascer e ele não ver. Então, Maria aceita acompanhar ele nessa viagem. E, gente, era muito distante. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo fazer, só para vocês terem uma ideia. Tio, então quando a gente chama Jesus de Nazaré, não foi porque ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas foi de Nazaré porque ele viveu. Isso, foi porque ele viveu em Nazaré. Ele mudou para lá, era a cidade dele. Distância da Galiléia até Belém. Ó. Compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu pego uma imagem só para ilustrar. Só para ilustrar. Tem uma imagem legal aqui, eu vou compartilhar com vocês. Gente, cadê? Tentar ampliar aqui para vocês verem. Espera aí, só um minuto. Vai voltar pro tio aqui, tá? Compartilhar com vocês. Tudo aqui. Ó, vou tentar achar uma imagem que dê para associar aqui. Acho que é essa. Aqui, ó. Então, José, ele estava aqui, ó. Nazaré. Esse daqui é o Mar da Galileia, que é aquele mar onde Jesus atravessava e tal, não sei o quê, pescava. Esse daqui é o Mar da Galileia. Não é necessariamente um oceano, tá? É como se fosse um lago. E aí José sai daqui, Nazaré. Olha o tamanho da peregrinação, gente. Olha o que ele anda para chegar em Belém com uma mulher grávida. Todo mundo conseguiu enxergar? Não está aparecendo para vocês, né? Tá congelada a imagem. Tá congelada? Espera aí. Separado. Aí, agora foi. Todo mundo enxergando? Beleza. Sim. Então vamos lá. Ó, isso aqui é o Mar da Galileia. Isso aqui é o Mar da Galileia. Aquilo que a gente tanto vê lá nas passagens bíblicas, tá? Aqui é Nazaré.
E ele desce, tudo isso aqui, desce a força de expressão, tá? Descendo o mapa. Ele anda, tudo isso daqui, bum. E aí ele vem até Belém. Tá? Aqui ele vai ter que se alistar e é nessa cidade aqui que Jesus ele vai nascer. Certo? Agora, vamos voltar lá para o texto. Beleza? Ó, beleza, vamos voltar para o texto aqui. Todos iam se alistar, tá? Ele foi até a sua própria cidade. Aí ele foi com uma mulher grávida, gente. Deu na cabeça dele sair e ter que ir com a mulher grávida. Ó, é o versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, chegou o tempo dela dar à luz, de ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito. Lembra que a Igreja Católica diz bastante isso, que Jesus ele não teve irmãos, mas Lucas ele dá a entender, mas é um ponto interpretativo, de que Jesus ele teve irmãos sim, de Maria e José, por causa dessa palavra aqui, ó, primogênito, seria Jesus. O primogênito é o quê? É o mais velho, é o primeiro, certo? Então, possivelmente não, é certeza, pelo menos na visão protestante, Jesus teve irmãos, tá? E aí diz, enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente associa, vou voltar aqui para mim, a gente associa que Jesus Cristo, ele estava na manjedoura porque ele era pobre, mas não é necessariamente isso, tá? Não é exatamente isso. Por quê? Qual que era a profissão de José, vocês sabem? Posição? Profissão. Carpinteiro. Carpinteiro, exatamente. Pensa no seguinte, hoje, se você quiser comprar uma peça de madeira maciça, você vai ter que gastar muito ou pouco dinheiro? Podem responder, mais um de cada vez. Não sei, nunca comprei madeira, mas acho que muita. Exatamente. Uma peça é cara. Naquele tempo era cara, não por causa da madeira, mas por causa do dom de entalhar um móvel. Vamos supor que ele quisesse fazer um banco. Vamos supor que ele quisesse fazer uma mesa. Gente, não era qualquer um que fazia. Não era qualquer goiaba. Não quer dizer que ele fosse rico, mas pobre de marredecia, onde não tinha cair morto, não é o que a Bíblia diz. Por que então que ele não consegue colocar a mulher no hotel? Porque não tinha espaço. Por causa do censo, todos os lugares já estavam cheios e ele não conseguiu achar um lugar onde onde ele pudesse se hospedar. E Maria acabou tendo que dar à luz em um lugar, tipo um celeiro, e lá mesmo Jesus nasce. Era profético? Era profético. Tá? Era profético. E aí tem um ato, deixa eu compartilhar com vocês aqui o texto, só para vocês entenderem. Tem um ato que eu acho muito louco, que é isso aqui, ó. Ó, tá todo mundo vendo minha Bíblia? Ó, é isso aqui, ó. Sim. E o deitou numa manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? É um negócio de dar comida para cavalo. A curiosidade de pesquisar o que é uma manjedoura? Um de cada vez também, tá? Foi minha mãe que me falou uma vez. O que é? Você lembra? É onde você põe comida para os cavalos e para os bois. Exatamente, gente. Exatamente. Manjedoura, ó, tem até uma imagem aqui, eu vou partilhar essa daqui com vocês. Ó. Olha a imagem de uma manjedoura aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó, onde tá os boizinhos aqui, é uma manjedoura. Lembra que Jesus, ele diz, aquela frase, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, na ceia? Qualquer um que comer deste pão e beber deste cálice, fará isso em memória de mim? Que ele diz para os judeus que teriam que comer da carne dele. Por que vai para a manjedoura? Porque é o alimento do gado. E aí gado envolve qualquer tipo de animal que vive em rebanho, tá?
É o rebanho, por exemplo, aqui é gado, ok, bois, mas a gente podia falar do rebanho, do que a Bíblia nos chama? Ovelhas. Tudo isso está interligado. Jesus vai para uma manjedoura porque aqui era onde colocava o feno, a comida das ovelhas. E qualquer um que comer deste pão, beber deste cálice, para isso, meu nome. Então, tipo assim, tem um monte de coisa, tem um monte de pontinhos aqui, outros ali, que se a gente só ignorar, só ler por ler, a gente acaba se perdendo e não entendendo necessariamente a história. Tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem a história de Jesus e sobre o nascimento dele, lembrem disso. Primeiro, José não era pobre. Jesus nasce numa manjedoura porque era uma profecia. Ele nasce num celeiro, na verdade, e ele é colocado numa manjedoura porque é uma profecia, a gente chama de tipologia, que é quando você usa uma coisa para explicar outras coisas. E tem vários motivos, vários pontos que a gente pode explicar isso na Bíblia, tá? Aí vem aqui, ó, os pastores e os anjos. Isso aqui é muito legal. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, eis que estou aqui para lhes trazer boa nova. Boa nova é literalmente o evangelho sendo anunciado, tá? De grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu-lhe o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, que é aquele hosana nas alturas que a gente canta. A paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Tipo assim, uma das coisas mais legais que eu encontro nesse texto aqui, nesse trecho que a gente acabou de ler, é o fato dos pastores estarem trabalhando à noite. Não era comum, deixa eu voltar aqui para mim, não era comum você ver pastores trabalhando à noite. Não se como é que diz? Não é ordenha, não se guia passo, não se leva o rebanho para pastorear durante a noite, porque a noite é onde você perde visibilidade. A gente está falando de um lugar onde não tinha iluminação, tá? Não tinha eletricidade. Você perde visibilidade, você tem maior risco de predadores, você tem o risco do rebanho acabar se perdendo, porque enfim, são várias coisas que os pastores estavam correndo risco pelo bem do rebanho. Só que aí vem os anjos e dizem: paz na terra aos homens a quem ele quer bem, ou aos homens de boa vontade. Isso é meio que uma palavra profética aos pastores de hoje em dia, que ainda têm boa vontade com o seu rebanho, que ainda se dispõem de fazer o exercício, o ofício de suas obrigações, mesmo em lugares desfavoráveis, mesmo em lugares de pouca visibilidade, de riscos grandes, como eram com aqueles pastores. E aqui Jesus deixa isso muito claro para a gente também. Tá bom? Vocês podem me parar se tiver alguma dúvida, tá bom? Tio, tem okay? Aqui. Então vamos lá. Aqui já vai falar, Lucas já vai falar sobre a circuncisão de Jesus. Aqui já é Jesus sendo apresentado, mas eu queria passar para vocês uma outra coisa. Tio, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Por que Deus escolheu logo os pastores que trabalhavam à noite para o anjo aparecer para eles? Isso aí já é mistério, hein? Isso é mistério. Aí a gente vai cair no campo da especulação, porque a Bíblia não diz o real motivo disso. Mas eu acredito muito em ser por causa do contexto histórico. Lembra que a gente falou sobre o contexto histórico de perseguição, de uma tradição tomando conta, sendo maior do que a própria lei e tudo mais? Uhum. Eu acho que, assim,
é meio que uma lição para nós hoje, de que se você se dispor a aquilo que os pastores estavam correndo, aos seus riscos, a um trabalho dobrado, porque eles teriam que prestar muito mais atenção, se esforçar muito mais para garantir a segurança do rebanho. É você ter que apurar os seus sentidos, no caso aqui, audição e visão, porque eles tinham pouca audição, pouca visibilidade e precisariam aprimorar sua audição. É você realmente se dispor a trabalhar de verdade, sabendo que você tem que sempre buscar o melhor, sempre buscar aquilo. Os anjos acabam aparecendo, coisas espirituais, sobrenaturais acabam aparecendo. E aqui a gente não está falando de anjo, mas tantas outras coisas. Quantos são os pastores que hoje estão numa igrejinha, tipo, 3x4, um salãozinho de 3x4, mas o cara ali está com fé, com coragem, com convicção, se esforçando, tentando fazer uma coisa melhor. A gente olha assim, é porque a gente fala olha para a nossa igreja com um templo gigantesco, mas olha o esforço que a gente tem que fazer para manter a igreja de porta aberta, para manter os projetos funcionando, para achar recurso financeiro, para poder criar novas coisas, trazer novas coisas, poder ensinar vocês, porque os pastores estão sempre estudando, sempre procurando alguma coisa a mais, sempre tentando trazer algo a mais. Tudo isso move o mundo espiritual. Todo esse esforço, todo esse nosso trabalho, e Paulo vai dizer isso, nenhum trabalho das nossas mãos é em vão. Todo esse trabalho, todo esse esforço, todo esse empenho, ele tem uma retribuição. E por mais que a gente queira, claro que eu queria uma retribuição, gostaria de uma retribuição física na terra, financeira, ou na minha saúde, ou em alguma outra circunstância na terra, mas o que a gente está fazendo aqui, o nosso trabalho está movendo o mundo espiritual. Aí é o que eu te falei, é um campo da especulação, é a minha interpretação do texto. Tá? Deu para entender? Resumindo, foi tipo uma recompensa pelo esforço do trabalho dele. Tipo isso. Cara, não adianta. Quem trabalha vê o mundo mover. Quem trabalha vê o céu se mover. E aí não tem para onde correr. É uma matemática bem simples do céu. Você vai trabalhar, o céu vai se mover. Pode ser que não da maneira que você está esperando, mas o céu vai se mover. Não entendi, tio. Oi? Entendi. Entendeu? Beleza. Então vamos lá. Aqui, Mateus ele vai fazer a mesma narrativa do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Claro, de uma perspectiva diferente, tal, não sei o quê, mas ele vai tentar narrar da mesma forma. Aqui é o anjo falando, tal, é Gabriel falando com Maria. Só que em Jesus, na narrativa de Mateus, tem a figura desses caras aqui, a visita dos magos, que a gente tanto fala dos 3 reis magos. Eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais convincente. Aqui, ó. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente, Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Isaías. Lembra que a gente fala sobre as profecias? Tudo apontava para Jesus Cristo. Mesmo assim, por causa da tradição, por causa da religião, eles acabaram não enxergando. E você, Belém, terra de Judá, isso aqui é a profecia, tá? Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Essa é a profecia. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o texto exato em que o tempo exato que a estrela havia aparecido. Então vamos lá, deixa eu esclarecer para vocês a questão desses magos aqui e a parte da estrela. Deixa eu voltar aqui para mim. Só para vocês entenderem. Quando a gente fala de mago, a gente não está falando sobre bruxo, tá? Nós não estamos falando sobre bruxo. Quando fala de mago, naquela época, e inclusive... Peraí, só um minuto. Naquela época, inclusive,
muito antes, em eras antes, os magos eram todos aqueles que conseguiam discernir as coisas através da estrela. O cara que sabia quando a maré ia subir, o cara que sabia quando a maré ia descer, quando as correntes ficavam mais fortes, quando elas ficavam mais fracas, o cara que sabia quando ia ventar, quando não ia ventar. Tudo isso era lido através das estrelas. Hoje nós temos instrumentos fazendo isso e nós temos o Sérgio Sacani no YouTube. Mas naquela época não tinha nada disso. Então eles liam através das estrelas, conseguiam enxergar através das estrelas. Eles eram aqueles caras que estudavam os astros. É isso. Os magos reconhecidos ali eram esse tipo de coisa. O que foi, Bueno? Sérgio Sacani é fogo. Ah, então, tem o Sérgio Sacani hoje, né? Então, basicamente é isso, tá bom? Não eram feiticeiros ou bruxos, nada disso, tá? Vamos voltar lá no texto lá para que vocês possam entender. Eu não estou partilhando aqui com vocês. Tá no texto aqui, então. E os enviou, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão em busca de informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem para que eu também possa ir adorá-lo. Então, qual que era o esquema aqui? Ele, malandramente, ele vai falar, ó, vão até lá, e aí vocês avisem onde é que ele está. Quando vocês encontrarem o moleque, vocês me avisam que eu vou lá adorar. E aí os magos encontram e tudo mais, aquela história que a gente sabe, eles levam incenso, levam ouro, qualquer outro. Era incenso, ouro e... Era mirra? A mirra era o incenso, né? Quem lembra os três? Nossa, faço a mínima ideia. Legal, né? Nós estamos mal. Então vamos lá. Ouro, incenso e mirra eram as três coisas que eles apresentam lá diante de Jesus Cristo e piriri. Ok, só que aí quando eles estavam voltando para falar para Herodes onde é que o menino estava, um anjo aparece e fala, ó, não vai por aí não, porque Herodes está querendo matar o menino. Se vocês fizerem isso, ele vai vir e vai matar o menino e a família. Aí os magos somem, desaparecem. 2 anos depois, Herodes se dá conta. Cara, por que eles não falaram? Cadê os caras? Por que eles não voltaram? E aí, deixa eu mostrar para vocês de novo na Bíblia. Ficou tempo demais sem ele ter, ó, tá aqui, ó, o que eles apresentam, ouro, incenso e mirra. Aí, ficou tempo demais sem ele falar onde é que o menino estava e Herodes vai ter aquela brilhante ideia. Ó, o que vai dizer no versículo 13. Depois que os magos foram embora, um anjo apareceu em sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Aqui o anjo já tinha avisado os magos, eles tinham ido embora. E aí o anjo fala para José, some daí, vaza, pega a criança, pega a sua mulher, vai embora para o Egito, porque o rei vai vir matar eles. Porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E aí a gente tem aquele infanticídio bem famoso. Havia tido um no Egito, quando o faraó manda decretar matar todas as crianças, querendo a cabeça da criança, que era Moisés. E aqui Herodes faz a mesma coisa, tentando a cabeça do Salvador, do rei dos judeus. Ele achava que esse rei que viria para tomar o trono dele. Tá bom? Então, José foge para o Egito, fica lá com Maria, depois ele volta. Aqui, ó, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito, chamei o meu filho. Tá? Aí, aqui, Mateus também vai descrever a matança das crianças. Aqui, ó. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, da mesma forma como foi no Egito, tá? Conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, tipo, não foi uma coisa de imediato, não foi, tipo, nasceu o menino, apareceu a estrela e eles chegaram em Jesus na mesma época, não foi isso. Ele levou um tempo, tal, até porque tem aquele período de peregrinação, não dá para chamar o Uber, eles tinham que ir andando, ou ir de cavalo, ou ir de camelo, um monte de coisa, tá bom? Então, do momento que Jesus nasce, até Herodes se dar conta de que ele tinha sido enganado, passou-se 2 anos, ele fala, ó, quem tiver menos de 2 anos precisa morrer, tá? Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá,
pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existiam. Raquel era uma das esposas de Jacó, era mãe de Benjamim e de José. E ela chora pra caramba quando José é vendido pelos seus irmãos, porque ela tinha perdido até então o seu único filho. Tá? Depois disso, Jesus ele volta. Eu estou tentando acelerar para a gente falar sobre Jesus quando criança, e aí a partir da próxima aula a gente fala só sobre os milagres e sobre o ministério, tá? Depois disso, depois da morte de Herodes, um anjo apareceu de novo em sonho a José no Egito e diz: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquilau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá e, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia, que era onde ele morava antes, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, e será chamado Nazareno, tá? Beleza, vamos parar a nossa leitura por enquanto, e aí agora a gente vai só discorrer o que a gente leu. Beleza? Então, o que aconteceu aí, resumão. Eles foram avisados sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasce em Belém, mesmo não tendo morado lá. Ele nasce lá porque José era da cidade de Belém, ele era da descendência de Davi, e aí acaba tendo que voltar para lá durante o censo. Durante essa viagem até Belém, Maria dá a luz, vai para um celeiro, porque não é porque ela era pobre, tá? Isso aí é um equívoco. Vai para o celeiro porque todas as hospedagens já estavam cheias. Nasce o menino, envolve ele num pano, coloca ele na manjedoura. Aí é um sinal profético de que aquele menino serviria de alimento. E aí, quando a gente fala alimento, tá, gente? Não é canibalismo, não, tá? É espiritual. O nosso sustento espiritual vem através de quem? De Jesus, certo? Ah, mas o físico também por ação dele, pela nossa fé e gratidão, nós dedicamos tudo que nós temos a ele. Mas aqui a gente está falando de espiritual, beleza? Tá. O menino nasce, os magos ficam sabendo, vão adorar, Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, eles fogem para o Egito, Herodes morre, eles voltam para Israel e vão para a cidade chamada Nazaré. Depois a gente vai até ter um relato de Jesus quando criança, que é quando eles vão fazer dois relatos, na verdade. Quando eles apresentam ele no templo, que era costume, no 8º dia, toda criança tinha que ser apresentada e tinha que ser circuncidada. Com Jesus não foi diferente. E outra, quando Jesus provavelmente tinha na idade de 12 a 13 anos, que ele vai e começa a ensinar no templo. Esse ensinar no templo é um costume judaico até hoje, tá? Que Jesus ele começa a falar sobre os profetas, principalmente Isaías e Jeremias, que eram os profetas mais falados, e os mestres da lei ficam impressionados. Há quem diga, e aí eu não reforço muito isso, mas há quem diga de que isso foi meio que um bar mitzvah de Jesus, que é uma festa judaica quando um menino se torna homem. E nesse bar mitzvah é tradição que ele comece a explicar, ensinar sobre as leis e as tradições judaicas. E Jesus discorre isso de uma forma bem simples e os caras ficam impressionados. Tanto que eles perguntam para Maria, quem é essa criança? Por que ele entende tanto? Como é que ele aprendeu tanto? E aí Maria pergunta para Jesus, por que você saiu de perto de mim e de seu pai? Aí ele diz para Maria, não sabeis vós convém que eu esteja na casa de meu pai? Aí é meio que Jesus já declarando que, ele está deixando de ser aquela criancinha, e o bar mitzvah tem isso também, tá? O bar mitzvah é representativo para o judeu, porque até os 12 anos o menino fica na companhia da mãe, que é onde ele aprende sobre sensibilidade, sobre como tratar mulher, sobre como tratar família, e do bar mitzvah para frente ele vai ficar com o pai, que é onde ele aprende a honrar a sua mulher, onde ele aprende uma profissão, onde ele aprende a ser o mantenedor do seu lar. Isso aí é uma tradição judaica. Ok? Tranquilo?
Aí a gente não vai ter mais relato de Jesus como criança, e a gente vai falar dele agora só como adulto, já iniciando o seu ministério na Terra. Beleza? Fácil de entender. Eu sei que é muita informação, e a gente está até gravando isso, você vai poder recuperar essas aulas, assistir de novo, pode me fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui agora, pode me fazer pergunta depois na igreja, no WhatsApp, fiquem à vontade, para que vocês não percam nenhum detalhe. O ideal aqui, o intuito aqui é fazer com que você entenda a figura de Jesus Cristo, tudo que ele fez, tudo que ele representa e o que a Bíblia relata a respeito dele. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não. Certo? Belezinha? Então tá. Vamos encerrar nossa aula de hoje.